Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei qual desses três horários que você vai estar acessando esse conteúdo, mas recebam a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vos sauda. Sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, Cooperador N. Hoje eu gostaria de estar deixando mais um personagem bíblico para o seu elevo e conhecimento espiritual. O assunto de hoje é sobre José de Arimateia. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, Assembleia de Governantes Judeu. Os romanos davam aos corpos legislativos locais uma liberdade considerável para regular as questões do Estado nas quais os romanos não tinham interesse especial. Os romanos eles tinham interesse no império pelos impostos, pelos atributos que podia ganhar, pelo rendimento de uma parte do lucro de todo o comércio, pela proteção que guarnizava a guarda pretoriana de Roma. E tudo aquilo que não estava em conflito, esse interesse ficava em cargo dos governos locais. O Sinédrio era liderado pelo sumo sacerdote, que tinha como seus membros 72 membros mais ricos e mais poderosos de toda a região, principalmente na região de Jerusalém. Não se sabe exatamente aonde ficava Arimateia, o nome grego, mas a maioria acredita que tinha sido uma pequena vila em Ramatim. O nome aramaico é extenso, porque é noroeste da Judéia. E o assunto ele está inserido em Mateus capítulo 27 e no versículo 57. Diz que José de Arimateia era rico e estava informando, trazendo informações que corroboram o fato de que ele tinha um próprio túmulo escavado em uma rocha. E o túmulo novo também sugere o fato de que ele havia feito sua riqueza desde a vinda até Jerusalém, que significaria que ele provavelmente era um comerciante. Se fosse uma família rica, Arimateia, ele teria um túmulo familiar. Por outro lado, uma vez que estava morando dentro de Jerusalém, ele poderia ter feito um túmulo ali para sepultamento temporário. Mas a lei exigia que o indivíduo fosse enterrado antes do opor do sol do dia em que morresse. Mas era lícito mover os restos mortais mais tarde. Se morresse em Jerusalém, ele poderia ser enterrado ali e mais tarde o seu corpo poderia ser levado para Arimateia para ficar sepultado permanente lá. O livro de Marcos, capítulo 15, no verso 43, diz que José de Arimateia ele foi um membro de destaque no Sinédrio. Mas está claro que se isso se refere ao Sinédrio da cidade de Arimateia ou do Sinédrio, embora provável a referência da passagem seja ao último, Marcos ele também tinha identificar como um homem que esperava o reino de Deus.
Isso poderia significar que ele era um fariseu justo, ou que ele havia aceitado os ensinos de Jesus ou de João Batista. Em todo caso, é provável que haja pouca dúvida de que ele tinha sido um homem piedoso e bom. José, ele não aparece nas narrativas do Evangelho até o momento da crucificação, indicando que se ele foi um discípulo de Jesus, ele foi o último ou de menor importância para os discípulos. Um membro do Sinédrio, como um discípulo ativo, teria de ser chamado muita atenção. E certamente, meus irmãos, o comentário nesse sentido teria sido feito o Evangelho. E é possível que ele fosse um seguidor secreto de Jesus, pelo simples fato de ser conhecido como um seguidor. Ele teria causado um dano imparável na reputação e na influência da comunidade. Talvez também tenha sido o caso de Nicodemos, que é mais provável que ele tinha sido simplesmente um homem justo que procurava a verdade aonde quer que ele pudesse encontrá-lo, e que tenha se ressentido com a crucificação de Jesus Cristo, de um homem que, em uma opinião, havia sido injustamente condenado. Jesus, ele não tinha nenhum rastro de condenação que pudesse ter levado ele para a cruz, E há quem sugere que José, ele pediu o corpo de Jesus simplesmente para assegurar que a lei judaica acerca do sepultamento imediatamente fosse obedecida. E normalmente ele era um homem que levava 2 a 5 dias para morrer, quanto à crucificação do corpo. Então era deixado na cruz até se decompor para ser devorado por abutres ou por um aviso para outras pessoas tomar aquilo caso como que de lição. No entanto, essa prática ela causava tanta aversão nos judeus que, para evitar a confusão, os romanos faziam alguma concessão no corpo que tinha permanecido na cruz até a morte. Os que ainda estavam vivos, na véspera do sábado, poderia ser morto e retirado. No entanto, se o único motivo de José fosse o cumprimento da lei, ele também teria levado o corpo de 2 ladrões, que foi crucificado no mesmo dia que foi crucificado Jesus. Ele tinha interesse particular no corpo de Jesus, mostrando que ele era menos admirador. Marcos, meus irmãos, ele diz que José dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz. Embora ele tenha achado estranho essa atitude de Pilatos, provavelmente registrou como a mais estranha fraqueza dos judeus. E sobre o que ele entendia, era muito pouco sobre costumes judaicos. O Sinédrio, no entanto, ele teria ficado extremamente ofendido
né, com esse ato de José de Arimateia. Eles condenaram Jesus e pediram as suas execuções por motivo de blasfêmia. Eles estavam falando que Jesus havia blasfemado, né? E o fato de José, então, ter honrado Jesus e dar o seu túmulo para Jesus ser enterrado, para eles é inadequado. Então, causou um enfurecimento em César e em grande parte também do Sinédrio. Nicodemos talvez tenha sido uma exceção, porque a posição de José no que se dizia a respeito daquele corpo estaria em perigo, né? Isso indica a coragem da parte de José. No entanto, ele talvez tenha visto o risco como algo temporário. Se ele acredita que a morte de Jesus, conforme a profecia de fato, era o começo do reino de Deus, nada sabe sobre José, além das raras afirmações nos 4 evangelhos do que podemos dizer e deduzir com elas. Só que, no entanto, o grande conjunto de tradição desenvolve um torno dele. Nos primeiros anos da igreja, há uma lenda que diz que ele foi reprimido e preso pelo Sinédrio, né, que estava infamando, mas o Jesus ressurreto o libertou. Outra vez diz que ele cuidou de Maria pelo resto da vida dele e testemunhou a sua ascensão e a sua assunção ao céu, porque ele teria sido liberto, né, por Jesus após ele morrer e ressuscitar, e como gratidão ele ficaria ali então cuidando de Maria até os últimos dias da vida dela. É uma lenda que está também inserida na história judaica. Entretanto, meus irmãos, as convincentes evidências de que ele cuidou de Maria foi o apóstolo João, que viveu em Éfeso e que levou Maria para sua casa, né? Na Idade Média, sugeriu lá na Inglaterra uma tradição que José havia sido enviado até lá para converter os britânicos e que ele havia levado consigo alguns relatos, né, para lá. E dessa lenda diz que ele lançou o seu cajado no chão, né, e o cajado dele floresceu. Só que nós não temos esse relato inserido nas nossas páginas da Bíblia. Rosa, né, as rosas brancas e vermelhas, que simbolizava as casas de Lancaster, brotou desse cajado, né? O cajado que eles falam que ele jogou no chão. E supostamente essas rosas simbolizavam, né, o cajado de José, que estava florescendo para uma nova fé. E no mais, nada mais temos a relato acerca de José. Esta foi a introdução da biografia de José. E até o próximo vídeo com mais um personagem bíblico, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.